Saudações, anjos. Narson Luiz aqui no canal Tem Química e agora a gente vai bater um papo sobre as questões que caíram no Enem 2021 na prova de Ciência da Natureza, ou seja, o segundo dia da prova do Enem. Vamos começar. Questão 91 diz: no cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais e, além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela, são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. Então, você tem aí a tabela e o enunciado diz: para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução D. Então, perceba, nessas condições ele faz um apelo específico no enunciado que é para a correção da solução nutritiva. Então, você vai para a solução nutritiva que está disposta na tabela, você percebe que o pH dela é de 4,3. Então, verifique isso. Olha, o pH ele está igual a 4,3. E ele precisa da correção para alcançar a referência. Então, a referência aqui dada de pH, ela tem um parâmetro que vai de 5,5 até 6,5. Então, deve estar dentro dessa faixa. Só que, perceba, para que saia de 4,3 para este valor aqui, precisa aumentar o pH. Então, você deve ou adicionar uma substância que é uma base ou uma substância de caráter básico. A letra A não poderia ser, porque ela é um ácido, tá? É o ácido fosfórico, inclusive. Então, nenhuma forma de você marcar essa aí seria correta. Letra B, sulfato de cálcio. Também não poderia, porque essa substância ela não sofre hidrólise, tá legal? E aí, é uma substância, inclusive, derivada de um ácido forte com uma base forte, é o ácido sulfúrico com o hidróxido de cálcio. Então, não é adequado. A letra C também não, porque o alumínio ele é um elemento bastante nocivo para as plantas. E aqui no texto está dizendo isso. Não se deve introduzir elementos nocivos às plantas. Então, não pode ser a letra C. A letra D tem o FeSL2, fluoreto de ferro 2. Só que aí, essa substância, quando sofre hidrólise, ela vai consumir todo o grupo OH do meio, gerando hidróxido de ferro 2. Isso, então, não é adequado, porque vai sobrar íon H+, e vai acidificar, não é adequado. Portanto, tem que ser a letra E, que, ó meu Deus, de fato é uma base, hidróxido de potássio. E aí você marca aqui automaticamente a afirmativa E. Questão aí bastante tranquila, você tinha apenas que vincular os dados da tabela com o que é citado no enunciado. Beleza, vamos avançar para a questão 95. Os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura, contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de. Então, primeiramente, se ele considera o início, a massa inicial igual a 500 gramas, automaticamente você tem aí que verificar que se ele dá um tempo de meia-vida igual a 5 anos, tudo bem? O tempo Tzinho dele é igual a 5 anos, e ele quer que você faça análise para até 35 anos, o tesão aqui vale 35 anos. Você já lembra aí daquelas fórmulas que eram utilizadas, são utilizadas na parte de meia-vida, né? Tesão é igual a Tzinho vezes X. Então, vou ter aqui, olha, 35 igual a 5 vezes X. E esse X aqui, ó meu Deus, tem que ser igual a 7. Ou seja, você tem 7 ciclos de meia-vida. Então, o decaimento desse valor de massa de 500 gramas tem que acontecer gerando meias-vidas em número de 7.
E a massa final, automaticamente, é a massa que eu preciso encontrar e vai ser a resposta certa. Então, vou começar aqui, olha. Comecei com 500 gramas. Vai passar uma meia-vida de 5 anos e vai me dar um valor aqui de 250 gramas. Beleza. Só que, ó, eu não paro aqui. Eu tenho que fazer isso durante 35 anos. Então, vou de novo. Mais 5 anos. Vai dar agora 125 gramas. Mais 5 anos. Isso vai me gerar um valor agora de 62,5. E tem um detalhe importante, importantíssimo aqui. Eu não preciso colocar esse 62 aqui, tá legal? Ele não vai ficar exato. Lembra aí que você tem que fazer a prova e gerar valores o mais rápido possível. Mesmo porque o gabarito, ele é ali inquestionável, tá bom? Não pode estar com ambiguidade, ele é isento de ambiguidade. Então, ele vai ter um valor que é discrepante dos outros. Então, eu vou chegar aqui, ó, e trocar esse 62,5 e vou adequar para 60 para facilitar o meu cálculo. Então, 60 aqui vai passar mais 5 anos e a metade é 30, mais 5 anos. Então, vou ter agora 15 gramas mais 5 anos. Oh, meu Deus, isso vai me dar agora a metade, que é 7,5 gramas. E, obviamente, só mais uma vez eu vou fazer isso, tá legal? E eu vou ter um valor aqui que está entre 3, meu Deus do céu, se fosse 7 seria 3,5, mais 3, alguma coisa, 7 alguma coisa. Eu vou deixar assim mesmo. E já vou comparar o que que eu tenho aqui, ó, na alternativa. E só pode ser, observa, a letra A. Somente ela, porque é a única que está próxima desse valor, tá legal? Lembra aí que essa diferença de 3,7 aproximado para 3,9 é por causa dessa diferença que eu fiz bem aqui, ó, nesse item para facilitar a minha vida, tá legal? Então, de fato, aqui, ó, eu tenho que marcar a letra A. Uma questão tranquila, verificar apenas a habilidade de você dividir por 2, tá certo? Muito fácil. Ok, vamos agora avançar para a questão 97. A simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples de ser reaproveitado para fazer sabão. Esse texto está meio estranho, né? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Tá. Para isso são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Então, presta atenção que ele citou. E essa questão também, caramba, muito batida aí nas aulas dos professores de química no Brasil inteiro, nas revisões inclusive, tá legal? Porque ele já cita no texto assim, óleo, água e soda cáustica. Preste bem atenção nisso. O óleo, tá bom? Esse óleo aí, ele vai reagir com soda cáustica. Isso aqui é uma hidrólise básica. E a reação me dá automaticamente um sabão. Quando você assiste essas aulas aí, o óleo utilizado é um triglicerídeo e tal. Você vai ter na composição química dele, beleza? Um triglicerídeo, um triéster, o triacilglicerol. E aí, nesta ocasião, provavelmente você já devia ter assistido uma aula que exemplifica dessa forma aqui, ó, o nosso óleo. Tudo bem? É dessa forma aqui que a questão ocorre. E a reação dele gera o ataque da soda cáustica nessa estrutura. E vai gerar para a gente o nosso sabão, que é esta estrutura bem aqui, ó. Mas o OH, esse OH bem aqui, atacando os carbonos CH2, CH e CH2. E no final vai nos dar isso aqui, ó, CH2OH, CHOH e CH2OH, que é o glicerol ou então apenas glicerina. E essa molécula aqui que você está vendo, opa, é o nosso sabão. Tudo bem? Perfeito. Então essa reação é chamada de saponificação. E isso aí nos dá
a letra E como resposta, já que ele pede isso, ó, com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada. Então, tranquila essa questão. Muito bem. Vamos avançar para a questão 101 agora. Opa, uma estequiometria bonita, tá? Nada muito discrepante, assim, muito mirabolante. Tudo tranquilo. Essa prova, até o momento aí, você observa que está tudo dentro do esperado, inclusive muito próximo ali do que a matriz de referência recomenda. Então vamos lá. A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Então, você tem aí a equação padronizada, já balanceada, inclusive. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol, que após sua purificação apresenta densidade igual a 0,80 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. Ok. O volume de etanol em litros obtido nesse processo é mais próximo de... Então, bom, vamos lá agora organizar essas informações aqui. Perceba que ele falou que a glicose, vamos devagarinho para sair a letra bem bonitinha, tá? Ela sofreu o processo de fermentação e ela gerou 2 mols de etanol. CH3, CH2, OH, mais 2 mols de gás carbônico que não nos interessam. O que interessa é essa glicose aqui, ó, foi abordado no texto que são 100 gramas dela, ó. Então você coloca bem aqui 100 gramas de glicose e obtém-se 50 gramas de etanol. Tá legal? Então essa estrutura aqui são 50 gramas. Então essa é a proporção. 100 gramas de glicose gera 50 gramas de etanol. Ótimo. Ele diz que o melaço utilizado apresentou 50 quilos. Então, opa, 50 quilos de glicose. Você vai colocar bem aqui, ó, 50 quilos de glicose. E aí, vamos ver qual é a quantidade em quilos que vai ser gerada de etanol. Observe, por exemplo, nessa condição, gente, que quando você tem aqui os valores numéricos apenas, ó, 100 e 50, você percebe que de cima para baixo houve uma diminuição, né? Ou seja, foi a metade. Então, obviamente que apenas os valores numéricos, ó, de 50 para X, também deve seguir o mesmo perfil. Logo, gente, logo, a metade de 50 tem que ser 25, beleza? Opa, muitos fogos aí, ó. Então, esse X aqui, ele vai ser igual a 25 quilos. Tudo bem? Você tem aqui já a resposta. Ótimo. Só que ainda não acabou. Por quê? Porque o texto diz que em uma condição específica, o rendimento, ó, isso aqui, 80% da conversão foi o rendimento. Então, seria 25 quilos se o rendimento fosse 100%. Então, vamos organizar essa informação aqui, ó. 25 quilos equivale a 100% de rendimento. Só que o texto nos diz que a condição específica foi de 80% de rendimento. Logo, eu tenho que ter um valor. Y. Ok. Multiplicando o cruzado aqui, eu vou encontrar o valor igual de 20 quilos. Tudo bem? Legal. Acabou aqui? Não, não acabou. Por quê? Porque agora eu tenho que analisar o que foi dado na densidade. A densidade é 0,80 gramas por ml. E ele quer saber o volume. Se eu tenho essa densidade igual a 0,8 gramas por ml, eu já posso, inclusive, ajustar isso aqui multiplicando por 1000, tanto a massa como o volume. Se eu multiplicar por 1000 gramas, eu já transformo isso para quilo, né? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. A densidade, ela é igual a 0,8 quilos por, aí, ó, 1 ml aí na condição transformando para litros, é multiplicar por 1000 também. Então, vai dar aqui litro. Pronto. Agora, pegando isso aqui, ó, e dando uma organizada, eu vou jogar aqui para cima, tá bom? E vou colocar aqui, ó, 0,8 quilos vai me dar 1 litro de volume.
Usando o que eu achei no valor Y aqui, ó, 20 quilos, qual vai ser o volume que eu vou ter de litros? E se eu multiplicar cruzado isso, obviamente, eu vou obter aqui o volume igual a 25 litros. E isso me dá a minha resposta aqui, ó, que é inclusive a letra C. Então perceba que essa questão ela é muito bem organizadinha, muito redondinha, uma estequiometria que geralmente é o bicho de 7 cabeças, mas graças a Deus que essa versão trouxe aí uma questão muito tranquila de estequiometria. Tudo bem? Muito bem, vamos avançar agora para a questão 102, que exibe aí uma pilha e obviamente parece que essa questão ela é de pilha, não é de pilha, é uma questão de física. E dentro das habilidades aí que você tem na matriz de referência do Enem, uma delas trabalha com a condição da taxonomia de Bloom, que é identificar e você vai ter que perceber aí dentro do parâmetro da imagem se está tudo certinho nos arranjos. Por exemplo, você tem duas pilhas, tá legal? Duas pilhas que estão aqui organizadas e isso significa que terão aqui duas DDPs. Vou ter aqui duas DDPs. E o voltímetro, ele pode ser representado no esquema de um circuito elétrico com uma bolinha e um Vzinho dentro, beleza? Posso ter ainda a aquisição da ideia desse cronômetro aqui, que num circuito elétrico ele deve ser representado dessa forma, que é a resistência, tá legal? Então assim, ó, eu tenho que abordar o quê? Vamos começar primeiramente com essa parte aqui, ó, as duas DDPs. Então, essas duas DDPs, vou começar aqui, item 1, duas DDPs, tá? O que vai acontecer aqui? Ela deve ter na composição ali, pelo menos, dois parâmetros deste desenho aqui, ó. Tá bom? Dois desses daqui. Por quê? Porque eu tenho duas pilhas ali que estão colocadas e estão em série. Então, ó, comparando a afirmativa A não pode, porque ela tem apenas uma. Então, tá fora a letra A. A letra B tá legal, tá com duas. A letra C tá com duas. A letra D só tem uma. Inclusive, tem... Ixi, tem várias aqui. Resistências não pode ser a letra D. A letra E também não, ó, porque ela apresenta 4 dessas unidades da DDP da pilha. Então, não posso considerar também. Só está no jogo a letra B e a letra C. Uma coisa que é importante é que esse voltímetro ele deve estar em paralelo, tá bom? Com a resistência. Isso, inclusive, invalida a letra E também, ó. Está em série. Ele tem que estar em paralelo, tem que estar um em cima do outro. Portanto, só pode ser, de fato, ou a letra B ou a letra C. Agora, cuidado, observa bem aqui embaixo na letra B, ó, que tá bem organizadinho, ó, tá bom? Os polos, um polo positivo, negativo, um polo positivo e negativo. Já na letra C, é como se tivesse aqui, ó, um negativo, tá bom? Ele tá de um de frente ao outro, isso não pode acontecer, tem que estar em alternância. Logo, a alternativa adequada aqui é a letra B. Então, a questão, apesar de mostrar duas pilhas, ela não era para você verificar a questão em si pelo aspecto químico, e sim o aspecto físico, a montagem de um circuito elétrico. Tudo bem? Vamos avançar agora. Questão número 103, muito legal também. Vamos lá. Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 mg de ácido acetil salicílico por comprimido, princípio ativo cuja estrutura está apresentada na figura, além de amido e celulose, componentes inertes. O técnico realizou os seguintes testes. Então, ele colocou aí, ó, item 1, obtenção da massa de comprimido. 2, medição da densidade do comprimido. 3, verificação do pH com papel indicador. 4, determinação da temperatura de fusão do comprimido. 5, titulação com solução aquosa de NaOH. Após a realização desses testes, o lote do medicamento foi reprovado, porque as quantidades de ácido acetil salicílico por comprimido foi apenas de 40% da esperada. O teste que permitiu reprovar o lote de analgésico foi o de número
Bom, gente, para reprovar, ele precisa detectar. Ele precisa detectar. E dentre esses parâmetros 1, 2, 3, 4 e 5, massa de comprimido não vai fazer isso, porque a questão aqui é detectar a presença do ácido. Então, por massa não é, tá legal? E desses parâmetros de densidade, verificação no pH ou determinação da temperatura, o que nos interessa é a relação entre as partes que pode reagir. E olha que interessante, ele usou no item 5 uma base. E, ó meu Deus, a substância é um ácido. Então, vai rolar aqui uma reação ácido-base. E isso é que faz detectar, porque a presença do sal gerado mostra o quanto que tem de ácido ali no comprimido. Então, se eu quero verificar qual foi o teste que permitiu reprovar, bom, automaticamente eu tenho que marcar aqui o item 5, que é o que identifica a reação ácido-base. Então, obviamente, a questão tem alternativa aí, a correta como letra E, beleza? Questão também tranquila. Bora agora para a questão 104. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton e as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas onde? Bom, gente, essa questão aí estava tranquila. E o motivo é simples. Ela aborda aqui o tema bioacumulação. E, ó, meu Deus, como é que funciona isso? Bioacumular significa que um ser vivo ele vai se contaminar com uma substância que é nociva, obviamente, e isso pode transpassar na cadeia alimentar, gerando o termo magnificação trófica. Significa então que vai acontecer ao longo da cadeia um aumento da concentração de forma magnífica, o que fica muito elevado, e isso ao longo dos níveis tróficos. Então, por isso, magnificação trófica. Vamos considerar, por exemplo, a existência aqui de algas, tá legal? Algas, eh, e elas estão sendo contaminadas por algum tipo de material. Pode ser esse citado no texto ou qualquer outro, não tem problema. Aí beleza. Bom, o que que pode acontecer agora? Elas podem ser comidas por um peixinho pequenininho, bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo desenhá-lo aqui, ó. Papá, ok. Um peixinho chega e come essas alguinhas. Só que quando acontece isso, ele vai, obviamente, se contaminar. E isso faz com que a quantidade de material comece a ficar grande, comece a ficar alta. Se eu considerar, por exemplo, que a concentração aqui nas algas era de 0,002 ppm, pode ser que agora no peixe, de tanto que ele comeu algas aí, pode ter um valor em torno de 0,01 ppm. Então já deu uma aumentadinha. E bom, pode acontecer agora desse peixe aqui ser vítima, né, de um peixe maior. E isso faz com que ele também não coma apenas um desses peixes, pode comer outros. E isso promove uma bioacumulação nele também. Ele vai ter aqui um monte de contaminante presente no corpo dele. E se eu verificar a concentração, pode aumentar aqui também, ó. Vamos colocar 0, por exemplo, 5 ppm. Opa, aumentou já pra caramba. E aí, pode ser que esse peixe aqui seja vítima de um peixão, oh meu Deus. Então, ele vai consumir grande quantidade de peixes contaminados, isso vai gerar aqui elevadas concentrações dele. Logo, é possível que nessas condições, gente, quem estiver mais no topo dessa cadeia alimentar, tá legal? Olha esse meu gráfico aqui bonito, ficou meio tortinho, mas dá para entender, ó. Quem estiver
mais para o topo dessa cadeia alimentar, a tendência é ter maior nível de contaminação, que é o que o texto fala. Então ele precisa ter concentrações mais elevadas, ó. Dessa forma, dentre os participantes, obviamente, eu preciso marcar o golfinho, tá legal? Então isso aí tem acontecido muito essa discussão e é muito importante, inclusive, que você domine isso. Uma questão que estava no grau, estava tranquilo, então você marcaria aí tranquilamente a letra B, golfinhos, tá legal? Já a questão 106, uma questão aí que aborda a parte de isomeria, vamos dar uma lida. A icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa-o com a pele amarelada. A fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero lumirrubina e, por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile ou pela urina. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento. Aí você tem a imagem mostrando a conversão, tá legal? Da direita para a esquerda aí na tela. Como é que acontece da bilirrubina, pegando aí a radiação, você observa que aqui em cima existe a condição de luz, ó, tá irradiando aqui. E aí essa substância sai de bilirrubina e vira lumirrubina. Beleza. No enunciado diz, na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero. Então, bom, o que você tem que abordar aí, gente? Dentre as alternativas, e essa inclusive é uma questão que ela é polêmica, tá legal? Por que eu digo que ela é polêmica? Bom, gente, porque há dois parâmetros importantes aqui. O primeiro deles é que quando você avalia da direita para a esquerda, há uma diferença nesta região bem aqui, ó. Nesta região aqui, esse pedaço de estrutura aqui, ó. Tá legal? Para cá e, obviamente, para cá, ó. Se você considerar esse pedacinho aqui, você vai perceber que há uma diferença no contexto. Por exemplo, vou marcar bem aqui, ó, essa estrutura, tá legal? E esta outra parte bem aqui, ó. Qual é a diferença? É que na bilirrubina eu tenho uma função orgânica que é chamada de imina, tá legal? E na lumirrubina, nessa parte marcada em azul, existe uma enamina. Então, esse item aí, ele aborda uma diferença de função orgânica. Então, se a função orgânica é diferente, obviamente é uma isomeria de função, e aí marcaria essa letra B. Só que tem um detalhe. Na referência, tá legal, para o parâmetro do INEP para o Enem, não tem a abordagem da função orgânica, tá legal, nos livros que estão como referência bibliográfica. Então, inclusive, não é muito citado, não é nem conhecido por vários aí alunos, porque não está previsto isso nos livros, a maioria deles não tem isso. E aí aborda-se sempre o quê? Das funções nitrogenadas: amina, amida e nitrocomposto. Por causa disso, o que era interessante abordar? A diferença entre as partes da bilirrubina, que aqui, ó, ela mostra uma parte aberta e do nada na lumirrubina houve uma ciclização, a cadeia fechou. Então, por causa disso, há uma diferença no parâmetro da cadeia. Na bilirrubina está aberta e na lumirrubina ficou fechado. Então, se uma parte é aberta e a outra é fechada, isso é isomeria de cadeia. E aí eu tenho que marcar automaticamente a letra C, tá legal? Então assim, opa, vamos voltar aqui, a letra C, que é a correta, tá legal? Então assim, dentro desse contexto, existe uma diferença na função orgânica? Sim. Bilirrubina, eu tenho imina, lumirrubina, enamina. Só que não está dentro do parâmetro do ensino médio isso. Como nos livros se aborda sempre das funções nitrogenadas, repetindo, amina, amida e nitrocomposto em geral, então tem-se que abordar de fato a questão de uma parte é aberta, outra parte fechada. Então, a diferença na fórmula estrutural, obviamente, eu tenho que abordar a parte da isomeria de cadeia, perfeito?
Muito bem. Vamos avançar agora para a questão número 111. Questão que fala aí sobre a parte de lixo e as políticas, né, que podem verificar aí campanhas ou sensibilização para ter controle do lixo. Presente aí na política dos 5 R's. Uma escola iniciou o processo educativo para a implantação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e extraclasse de maneira contínua. Capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados como a coleta seletiva. E 3. Distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas pátio e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. Olha o enunciado. Para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta a ser inserido no planejamento? Gente, é muito legal essa questão, porque aqui ele fala uma coisa importante. Bem aqui, ó, no ambiente escolar, tem que ser dentro da escola. A letra A diz: realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos. Ixi, isso aqui, ó, invalida a questão do enunciado. Tem que ser dentro da escola, não fora dela. Então, tá fora a letra A. Letra B. Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. Perfeito. Essa aqui é a resposta correta. Muito sentido faz, porque não adianta a escola se preparar para fazer, por exemplo, coleta seletiva ali dentro, se de repente o coletor de lixo aí da prefeitura coloca tudo dentro do mesmo carro e faz aquela prensagem e mistura tudo. Então não faz sentido isso. A letra C diz: organizar visitas ao lixão. Poxa, se vai para o lixão, tá fora da escola. Tem que ser no ambiente escolar. Tá errado a letra C. Letra D. Divulgar na rádio local. Ó, de novo, não faz sentido porque a rádio não é dentro da escola. Tá bom? Tá fora. E a letra E. Colocar recipientes coletores de lixo fora da escola. Também não pode, tem que ser dentro da escola. Então, de fato, aí é a letra B. Vamos avançar. Questão 113. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações 1, 2, 3, 4 e 5, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. A reação de redução do cobre ocorre na etapa... Bom, a situação é assim, gente. Um metal, ele, em geral, está em duas condições específicas. Ou ele é um cátion, tudo bem? Ou ele é um ânion. Desculpa, na verdade não um ânion. Ele é uma substância simples. Esse metal aqui, ele está em fase sólida e tem um zerinho nele. Geralmente, ou ele é um cátion de carga positiva, agora eu falei ânion, errado a ver, ou ele é um cátion, ou ele está na fase sólida, na fase dele metálica, cujo NOx dele é igual a zero. Então, assim, se ele fala em redução no enunciado, redução, significa que você tem que encontrar nesse parâmetro qualquer sequência que vai da parte positiva para o zero. Tá legal? Então, onde é que está o cobre metálico no meu esquema visual? Ele está bem aqui, ó, nesta posição. A seta que chega até ele é a 5, ó. Então, eu tenho que marcar aqui a letra E. E justamente porque, nesse caso, o cobre aqui, ó, no seu SO4, ele tem carga mais 2. Logo, ele passa de 2 para 0. E se está diminuindo o NOx, tá bom? Se está diminuindo o NOx, é porque, de fato, ele sofreu uma redução. Então, eu tenho que marcar aqui a letra E. Tudo bem? Vamos avançar. Questão 116 agora. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. A distinção entre as substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio, opa, entregou o ouro aqui, hein? Hidróxido de sódio, meu Deus, uma base. É capaz de identificar a presença de um desses pesticidas
entregou ouro, ácido base. Então, você tem que encontrar quem é ácido aqui, tá, gente? É isso, ó. O teste positivo será observado com pesticida. Então, assim, ó, na química orgânica, legal? Quem são as substâncias de caráter ácido? Beleza? Podem ser os chamados ácidos sulfônicos, que não é muito utilizado no ensino médio, tá legal? Não é o adequado aqui. Eu posso ter ainda um ácido carboxílico, que você reconhece por RC dupla OH, e eu posso ter ainda a possibilidade de um fenol, porque os fenóis, eles têm caráter ácido, e você conhece ele quando enxerga o grupo OH ligado a um anel aromático. Logo, eu tenho que observar a estrutura 1, eu não vejo nem ácido carboxílico e nem fenol, tá fora. A substância 2 também não existe nenhuma carboxila, muito menos um fenol. Na letra, desculpa, na estrutura 3, eu enxergo aqui, olha, 2 fenóis. Ótimo. Bora olhar as outras. A 4 também não tem e nem na 5, ó. Então, aconteceu apenas na substância 3. Eu tenho que marcar da letra C. Então, repetindo, o NaOH é uma base. Ele vai reagir com uma substância que é ácido ou tem caráter ácido. No caso, pode ser ácido sulfônico, que não é o caso. Tenho ácidos carboxílicos e fenol. Como não vi em nenhuma das estruturas o ácido carboxílico, eu tenho que falar a respeito do fenol. E a reação vai acontecer exatamente aí mesmo. Portanto, letra C, da questão 116. Beleza, prova azul tá aí, sendo comentada. Não esquece, tá legal? Se você ainda não está inscrito, te inscreve aqui no canal, hein? Deixa um like e compartilha esse vídeo para ajudar o maior número de pessoas a ir tirar suas dúvidas, aprender um pouquinho mais com esse comentário dessa prova. Já a questão 17, vamos lá. Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria. Uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país, são preservados. O biocombustível a que se refere o texto é o... olha só, gente. O porquinho, tá legal? Nossos porquinhos, eles fazem muito isso, eles sempre defecam. E o tratamento dessas fezes libera metano, tá legal? Metano. Essas fezes aí e tal, o tratamento dela da forma energética libera metano. Então aqui, ó, não poderia ser o etanol, porque não está vinculado no texto nada acerca de, por exemplo, cana-de-açúcar. Não é isso. Biogás é a resposta adequada, tá bom? Biogás é a resposta adequada. Não poderia ser o butano, porque não falou-se a respeito de GLP, gás de efeito de petróleo, ou de repente obtenção dele a partir do petróleo. Não pode ser. Metanol da mesma forma. E também a questão do biodiesel, porque não foi citado no texto nenhuma semente oleaginosa, ou então uma reação de transesterificação. Então, de fato, teria que marcar aqui a letra B. Beleza? Vamos avançar agora para a questão 122. A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento do esgoto residencial. Então, você tem um esquema visual aí com cada uma das interfaces citadas. Aí ele pergunta, em qual etapa decanta-se lodo? Vamos olhar bem aqui, ó, decanta-se. Isso aí é um processo de separação de misturas, inclusive, tá legal? E para acontecer a decantação, eu necessito de repouso, tá bom? Repouso. Então, olha, dentre os itens que aparecem no esquema visual, o que detém a informação que tem a ideia do repouso, ou a própria palavra repouso, ó, é esse aqui, o 3, que é o tanque séptico. Ele diz aqui, o esgoto deve ficar em repouso
por um período relativamente maior que nas outras etapas. Então, eu tenho que marcar aqui a letra C. Tudo bem? Beleza? Tranquila essa questão. Vamos agora para 124. Olha lá. O emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível. Então, você tem a sequência aí na tabela. Vamos lá agora. Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica. Então, ele está dando características para a gente. Essas características, gente, me permitem logo dizer que, dentre os valores que estão aqui alocados na faixa de temperatura, ó, o menor que tem é esse bem aqui, ó, do PEM. Já era o suficiente para você marcar a alternativa, que no caso aqui é a letra C, tá bom? Isso já era o suficiente, mas eu vou avançar mais. Observa aí, ó. Ele considera ainda, são formadas por membranas de eletrólitos, ó meu Deus, poliméricos. Então, é um polímero. Dentre essas substâncias, aqui tem um nome que determina a característica de um polímero, fortalece aqui o PEM, mas ainda me dá mais uma condição interessante, ó. Ocorrem em meio ácido, então tem que ter níveis de H+ envolvidos aí. Logo, a primeira parte da tabela aqui da linha não é adequada porque está em meio básico, ó. Beleza? Aqui, da mesma forma, não acontece a condição para a segunda linha, somente na terceira que você tem isso. E que fortalece novamente o PEM, então teria que marcar a letra C. Tá legal? Então aí você percebe que para resolver essa questão tinha apenas que linkar o que estava citado no texto com a tabela e você identificaria automaticamente a resposta adequada. Vamos avançar agora, tá? Questão 125. Considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Então assim, ó, tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então, salta correndo. Então, qual é a situação aqui, ó? O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias úmidos... Bom, quando eu estava fazendo essa live, no dia da prova, logo mesmo, a prova eu estava com dificuldade na internet, tive que fazer via celular mesmo, no Instagram. Não devo ficar nesse formato para cá para o YouTube. Então, infelizmente, no momento, logo, eu falei a respeito de que quem é daqui de Belém, que eu moro em Belém do Pará, que é uma cidade quente e bastante úmida, existe uma condição muito assim, engraçada na gente que chama, a gente utiliza um termo breia. Ah, a pessoa tá breada. O que que é uma pessoa breada? É aquela que tá melada, velho, de suor. Aqui em Belém, quando a gente sua, cara, a gente fica melado. Por quê? Porque o suor, ele demora para evaporar por causa da umidade. Quando o ambiente é seco, o suor ele nem fica pregando, ele sai assim correndo rápido no corpo, já cai e pronto. E o sistema de refrigeração nosso, né, o nosso arrefecimento é feito dessa forma, porque para que o suor evapore, ele precisa roubar calor do nosso corpo. E isso diminui a temperatura corpórea automaticamente. Mas quando o ambiente está úmido, não acontece isso de forma fácil. Então, na verdade, a letra B aqui é a que determina essa condição, ó. Você observa que na letra B está dizendo o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. E, cara, quem é de Belém aí ou de outra cidade que é quente e úmida, com certeza teve facilidade para identificar essa alternativa como correta. Beleza? Muito bem. Bora avançar. Questão 130 agora. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro. Então, você tem um quadro com várias substâncias éster, a fórmula e o aroma. Aí ele quer o seguinte, ó, o aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico e que apresenta cadeia carbônica saturada é... Bom, gente, a reação aqui para formar um éster, e eu devo citar isso aqui para você, é o seguinte, é uma reação chamada de esterificação. Então, vamos registrar como é que vai funcionar isso. Ela se dá
a partir da reação entre um ácido carboxílico, tá legal? Um ácido carboxílico. Quem é esse ácido? RC-OOH. E isso vai fazer o contato com o álcool, beleza? Um álcool. O álcool nosso vai ser um ROH. A reação tem que dar o quê? Água e éster ou éster e água, tanto faz, não tem problema. Eu vou inverter aqui só para facilitar rapidamente de forma visual o raciocínio. Eu vou tirar aqui, ó, o meu OH do ácido carboxílico e vou tirar esse hidrogênio aqui da parte do álcool. Tiro, ó. O resultado, tá legal? Vai ser água e o que sobrar é o éster. Então você tem RC-OO, beleza? E do outro lado eu tenho o OR, tá legal? Pronto. Observe uma coisa importante agora nesse contexto aqui. Observe. Essa parte aqui, ó, do ácido carboxílico é ela responsável por gerar a parte do éster. Então, quando ele fala que a estrutura é derivada do nosso ácido etanóico, tá bom? O ácido etanóico, ele é o CH3, COOH, tá bom? Logo, significa que essa estrutura ela vai ter para a formação de um éster, o CH3, o COO, aí para aqui, tá bom? Ou seja, era etanóico, vamos registrar a nomenclatura, vamos fazer uso disso. Era o ácido etanóico, gerando agora a nomenclatura para o termo etanoato. Tá legal? Então, se eu quero saber qual é o aroma do éster derivado do ácido etanóico, ele tem que ter na estrutura do éster só 2 carbonos, tá bom? Que são esses dois aqui, ó. Então, quando eu vou olhar a fórmula, observe, na estrutura, o que tem aqui 2 carbonos na parte principal não pode ser aqui o benzoato, tá bom? Não deve ser porque ele diz aqui no texto que a estrutura é saturada. Então, tu vai cortar aqui benzoato porque é o benzeno. Benzeno, não esquece, vou colocar aqui em cima, ó. Benzeno é essa estrutura aqui, que apresenta 3 duplas ligações alternadas. Portanto, benzoato está fora, benzila está fora, porque ele tem ali a estrutura do benzeno, não pode ser. O antranilato também não, porque também apresenta essa estrutura aí que é insaturada. Logo, e também, ó, tem aqui o grupo N, então também invalida a condição. A estrutura em si, ela tem que ser ou acetato de isoamila ou propanoato de isobutila. Aí quando você vai analisar a fórmula, você percebe, tá legal, ó, que o acetato ele tem 1 carbono e ó, 2 carbonos. Muito bem. 2 carbonos me valida a condição, ó, porque é et. Et é o prefixo utilizado para 2 carbonos. Tanto é que você observa isso aqui na estrutura, ó. São 2 carbonos, tá legal? Não poderia ser o propanoato, porque ele tem, ó, 1, 2, 3 carbonos. Então, tem que ser o aroma de banana. E eu marco aqui a letra B, beleza? Uma questão muito bonita, eu adoro química orgânica, inclusive. Vamos lá. Agora a gente vai para a nossa questão do reloginho. Olha só. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio e iodo, nas condições padrão, conforme as 5 equações de redução apresentadas. Então, você tem aí a equação, tem também a tabela. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Agora é o seguinte, você vai ter que fazer isso baseado no que está disposto aqui entre essas duas equações, ó. Então, o que você vai ter que fazer? Observa as duas. Olha os valores.
mais 0,54 e menos 3,05. Obviamente, se são dois potenciais de redução, aquele que tiver o menor potencial vai oxidar. Significa, então, que você vai, na verdade, aqui, ó, inverter o valor, tá legal? Desse potencial, ou seja, você vai trocar o sinal. Então, vai ficar assim, olha, o ΔE, ele vai ser igual a mais 0,54 com 3,54. Aliás, desculpa, 3,05. 3,05. Beleza. Desta forma, isso aqui somado vai dar 3,59. Beleza isso, né? Muito bem. Só que o seguinte, quando você resolve isso aqui rapidamente, cuidado, tá? Não seja afoito. Você vai para a tabela e a faixa que tem 3,59 está no item 2 do celular, 3,5 a 3,8. Só que cuidado, no texto foi citado que a bateria ela é construída pela associação de 3 pilhas em série. Então, se são 3 pilhas em série, você deve pegar esse valor de 3,59 e multiplicá-lo, tá bom? Por 3. Então fica assim, ó, 9 vezes 3 dá 27, vai 2. 5 vezes 3 dá 15. 1 mais 2 vai dar 17, vai 1. 3 vezes 3 dá 9, com 1 dá 10. E aqui você tem dois números depois da casa, então vai ficar bem aqui um ΔE, na verdade, de 10,77. Beleza? Vai agora para a tabela e observa. Quem está dentro do intervalo aqui, ó, é o 4. Exatamente o 4. O carrinho de controle remoto, ó, 10,77 está dentro dessa faixa aqui de valores, 10,5 a 10,9. Portanto, a resposta adequada é a letra D. Questão aí, ó, eu percebi um pouquinho de malícia, entendeu? Invalidou, infelizmente, aí muito candidato que provavelmente marcou o item 2, letra B. Tá legal? Bom, agora, se por acaso você ainda já verificar que já tá legal, que já vai acabar, calma. Olha lá, não acabou, vai acabar agora, beleza? Essa foi a última questão, inclusive, do caderno aí de Ciência da Natureza. Então, assim, o Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, LEDs, células fotovoltaicas e etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Um exemplo desse polímero é representado pela estrutura. Bom, gente, essa questão aí, sabe, até assim, nossa, já caiu diversas vezes em várias versões do Enem, tá legal? É uma questão que tá ali habitada, né, na matriz com habilidade 25, que fala de caracterizar materiais ou substâncias. Ele cita características para que você tenha condição de identificar isso numa alternativa. Então, quando ele fala no item ligações duplas conjugadas, significa assim, ó, que ela tem que ter uma ligação simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, e por aí vai, tudo bem? Então, desta forma, olha, o que está acontecendo aqui na estrutura, na letra A, invalida a condição. Por quê? Porque a estrutura não está com essa variação simples, dupla. Não está alternado isso. Aqui, ó, são várias interações simples, então não pode. Beleza. A letra B também não, porque ela tem a ligação aqui, ó, simples, beleza? E simples. Na hora que essa ligação retorna para cá, ela vai ficar simples, simples. Não pode ser. A letra C também não pode, porque essa ligação bem aqui, ó, ela é simples e ela vai voltar para cá, para o início, aí vai ficar simples com essa outra simples. Então, simples, simples não pode ser. A letra D é a correta, porque ó, essa ligação bem aqui é simples e ela vai retornar para cá, pegando essa ligação simples, tirando dupla, aí fica simples. Aí volta, simples, dupla, simples.
simples, dupla simples, simples, dupla simples. E fica nesse eixo exatamente como está apresentado aqui, ó. A letra E não poderia ser, tá legal? Porque nessa estrutura aqui, a ligação, ela tá com os parâmetros de ligação simples duplicados aqui. Então, invalida a condição também. Portanto, eu tenho que marcar a letra D. Beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de que, se você ainda não é inscrito no canal, dá essa força para mim, te inscreve, curte, comenta aí qual foi a questão que você achou mais difícil dentro desse grupo aí de questões. E se você quiser, de repente, colaborar, não tem problema. Verifica, inclusive, uma outra forma de resolução. Eu adoro aprender com a mentalidade de vocês aí, que vocês pensam muito rápido. Eu acho muito legal isso. E a gente compartilha essa ideia. Então, seguinte, envie esse vídeo para o maior número de pessoas para que também possa ajudá-las a verificar como é que foi a condição da prova dela, se ela está legal. Outras formas, inclusive, de responder. Beleza? A gente se vê. Até o próximo vídeo. Beijão!